Olá, bom dia! Estamos aqui juntas para mais um encontro do Mulheres que Inspiram. Meu nome é Lucine Paixão e hoje nós vamos receber a Larissa Toledo, uma querida psicóloga e especializada aí em relações conjugais. E hoje nosso assunto vai ser exatamente isso: como ser feliz no relacionamento. Bom dia para você que está entrando para nos acompanhar. Vou marcar aqui o nosso tema. A Lari já entrou, tá fazendo contato aqui. Bom dia para você, Lari. Vamos aguardar ela entrar. Então hoje, ó, a Lari ela é especializada em relações conjugais. Oi, Lari, bom dia. Oi, bom dia. Tudo Tudo bem? bem? Tudo jóia. Que Tudo bom bom? te Bom dia, ver, muito menina. gostoso. Sempre muito bom estar com a Lari aqui. Ela tem uma energia incrível, uma pessoa super animada, e é tão cedo, né? Pois é, sempre tomando café da manhã juntas, né, Lu? É, nem é tão cedo, mas para essa época de quarentena, né? Um É monte de gente verdade. falou, por que tão cedo? Mas é porque depois a gente começa a trabalhar, né? Então nós precisamos ter esse papo É, aqui antes. Olá, Ari, vou te pedir para você se apresentar. Enquanto isso, eu vou tá, marcando aqui, fixando nos comentários o nosso tema tá de bom. hoje. Eu sou a Larissa Ribeiro Toledo, sou psicóloga clínica há 15 anos, sou especialista em terapia de casais e famílias e agora estou fazendo pós em neuropsicologia também. E aí hoje eu vim falar sobre relacionamento, que é possível sim ser feliz no casamento, né, Lu? Exatamente, totalmente possível. Vamos resolver as tendências para quando Vamos chegar a semana logo. que vem, o Dia dos Namorados, todo Casar mundo é muito aproveitar, né? bom, né? Eu falo que tem algumas máximas no mundo que muitas vezes querem nos convencer de um mal comum para todos. Não, é muito gostoso o relacionamento, é muito bom estar junto, é muito bom ter companhia, é uma delícia. E é totalmente viável, né? Você Com encontrar aí certeza. a felicidade, a alegria, o bem-estar ao lado de alguém. Nós somos seres relacionais. Deus nos fez assim. Nós somos feitos para nos relacionar. O ser humano não é feliz sozinho, mas também não é obrigação do outro nos fazer feliz, né? É algo que depende de nós, é de dentro para fora. E hoje a Lari vai dar aí as estratégias. Exatamente isso, Lu. Não depende do outro a nossa felicidade, né? Não tem aquela coisa do romance que a gente vê nas histórias, né? Do felizes para sempre. A gente tem que ir construindo essa felicidade, né? A Exatamente. felicidade não vem pronta. Então a gente vai construindo e tentando superar as diferenças, porque são as diferenças que acabam tumultuando aí o meio do caminho, né, Lu? E muitas vezes a diferença é algo bom, né? A gente quer eliminar a diferença e não, a diferença é o que faz, né? Dois iguais, um é dispensável, não tem essa, Exato, essa frase. exato. Se dois são iguais, um é dispensável, não precisa do outro. São dois diferentes mesmo, porque se completam, né? É a diferença de um com a diferença de outro que faz isso ser completo. Exatamente, Lu. E aí, o que a gente para pensar é quando a gente está numa crise no casamento, né? Tá aquele clima ruim, aquele clima de muitas brigas. E aí as pessoas falam para mim assim, quando me procuram, né, no consultório, ai, a gente está brigando por tudo. Esse tudo, quando a gente vai investigar, na verdade é uma coisa só, Hum, né? Então, por exemplo, eles não concordam na criação dos filhos, não concordam na dinâmica da casa, não concordam nos horários que eles fazem as atividades. Então, parece que a briga são por motivos diversos, né? Só que não acontece. Quando você vai investigar, o que está por trás? Qual é o maior motivo das brigas dos casais? Lu, é a falha na comunicação. tá vendo? E é isso que você tá falando, né, Lari? Às vezes é uma coisa, mas tá tomando uma proporção tão grande. Não é tudo que vocês estão brigando. Ouçam a Lari. É uma coisa que ganhou uma proporção grande e isso está influenciando o todo, mas não é o todo, né? E olha só, a falha na comunicação, o resto tá tudo bem, o que está falhando é a comunicação. E a comunicação é tudo, né? O diálogo num relacionamento é tudo.
Então, se realmente falha a comunicação, acontecem brigas por motivos diversos. Mas o problema é um só, que é essa questão da comunicação. Né? A gente precisa aprender a se comunicar de uma forma eficaz. Se comunicar não é passar recado. Né? Se comunicar não é deixar bilhetinho na geladeira. Se comunicar é entender. É você a comunicação entender. é a arte de fazer com que o outro entenda. Não é você falar. Você falar é uma coisa. Se comunicar é você conseguir fazer com que o outro te entenda. É completamente diferente. Deixa eu dar bom dia para o pessoal. Olha, gente, bom dia para vocês que estão nos acompanhando. Que delícia ter vocês aqui com a gente. Vão mandando perguntas para ficar bem dinâmica aqui nossa live, que hoje o tema é bom, hein? Pois é, o tema é bom. Vamos resolver as pendências antes da semana que vem, para a gente aproveitar bem de namorados. O dia dos namorados é perfeito, gente. E uma outra coisa, Lari, que eu sempre vejo é as pessoas... Então, a gente está falando das diferenças. Ser diferente é bom, né? É ótimo que seja diferente, porque se completam. E muitas vezes eu vejo assim também que essa discordância, né, na falha na comunicação se dá porque talvez eu queira que o outro seja como eu. O outro não vai ser como você. Menina, se você tem um relacionamento com um homem, ele é homem, ele não pensa como mulher. Não é verdade? Ele não vai pensar como mulher. Então rola também empatia. Como é que será que ele pensa a respeito disso? Ele pode pensar de uma forma completamente diferente e não, tá errado. Exatamente. Quando a gente começa a passar muito tempo juntos, quando a gente casa, a gente acha que o que para nós é óbvio, para o outro também é. E a gente passa a não falar o que a gente quer, o que a gente precisa, o que não tá bom. A gente espera que o outro adivinhe. Né? Essa é uma grande falha na comunicação também. E o que acontece? O outro, muitas vezes, não vai adivinhar. Né? Vocês são um casal, mas cada um é um. Cada um vem de uma criação diferente. Cada um tem uma cabeça diferente. Fora o gênero quando é diferente, né, Lu? Então, também tem várias diferenças aí que, às vezes, elas geram algum atrito. Mas quando você vai investigar, né, a história daquele casal, eles se apaixonaram justamente por essas diferenças. Que agora estão querendo eliminar, não. E na convivência acaba gerando um atrito, né? Mas foram essas diferenças que, na maioria das vezes, atraiu um ao outro. Né? Então, isso é muito interessante também. A gente precisa aprender a lidar com essa diferença e fazer dela algo positivo no relacionamento. Valorizar as diferenças e não querer eliminar as diferenças, não é? Exatamente isso. Exatamente isso. Valorizar e deixar ela como algo realmente atraente, né, entre o casal. E também permitir que isso agregue, né, Lari? Porque essa diferença, esse modo diferente de pensar pode agregar um novo posicionamento. É uma nova forma de ver as coisas. Nós temos a nossa forma de ver. E eles têm a deles. E isso pode agregar. A gente não precisa eliminar, né? Essa forma diferente de ver, essa forma diferente de agir. Nossa, mas ele reage completamente diferente. Como é que eu posso extrair disso melhor para o meu relacionamento, não é? Exatamente isso. Né? Então, um exemplo prático que às vezes a gente pega nessa questão da quarentena, né? A gente sem as ajudantes de casa e com a família 24 horas por dia dentro de casa, todo mundo tem que fazer as tarefas domésticas, né? Tem que limpar a casa, tem que fazer comida. Então, às vezes, a gente levanta na expectativa que o outro já comece a fazer alguma coisa que a gente acha que seria adequado naquele momento. Né? Mas o marido, antes de querer fazer alguma coisa doméstica, ele vai ver um jornal na televisão, por exemplo. Gente, isso é assim, pode ser que na sua casa seja diferente, mas é quase que unânime. O que eu ouço das minhas amigas falando, quem aí acordou, já viu tudo que tinha para fazer, bonito, foi sentar para assistir televisão. Mas, gente, a cabeça de homem pensa diferente da nossa. A gente pensa mil coisas, já acorda milhão. Eles vão, organizam. Não é que eles vão fazer menos eficiente ou menos que a gente, mas funciona de uma forma diferente.
Exatamente, né? E num período que a gente está aí acumulando tarefas, porque tem a questão do home office, tem a questão das crianças, tem as tarefas de casa. Então, o que acontece? O homem, ele tem um senso muito prático, né? De eliminar tarefas. Então, por exemplo, eles levantam e dão uma aspirada no chão do quarto, mas a cama ele não arruma. Porque ele vai bagunçar de novo à noite. É a lógica, né? E aí a mulher reclama, né? Poxa, mas não arrumou a cama, você não limpou o quarto? Não, eu limpei, eu passei a aspirador do quarto, mas já foi a cama. Não, a cama tá bagunçada, mas a gente vai bagunçar a noite de novo, né? Então deixa lá. Então, são aí questões diferentes de gênero, né, Lu? São Não, essas não diferenças. sempre que não, deixa a cama sem arrumar, não é isso. É que a forma de enxergar isso é diferente. Talvez você precise falar de uma forma diferente, né? Explicar o porquê que é importante aquela tarefa para você ser feita naquele momento. Exatamente isso, né? Olha, eu gosto de deitar com a cama arrumada, eu não gosto da cama bagunçada porque eu acho que o quarto fica bagunçado. Então vamos passar a arrumar a cama. Né? Mas não, às vezes a gente não tem essa paciência na hora de falar, a gente dá um grito, né? Porque não arrumou a cama. Que para nós já é óbvio, a gente já foi lá na frente, já foi. Exatamente, é uma coisa muito óbvia, né? Então, poxa, ele não quis fazer direito, ele tá deixando tudo para mim, é o que a gente estava pensando, né? Ele acha que é obrigação minha. E muitas vezes não é, ele só não achou mesmo, é muito relevante isso, né? Essa questão da cama. Porque é algo que realmente vai bagunçar novamente. Eles são mais lógicos, né? Mais papum. E a gente, né? A gente já é mais emocional, as mulheres já são mais emocionais, já são mais delicadas. Por mais que você se ache, nossa, eu sou super prática, não sei o que lá, a mulher tem uma delicadeza maior dentro de si. Nós somos diferentes, homens e mulheres foram feitos diferentes, né? Tem total diferença. E a diferença está aqui também, na forma de pensar, na forma de analisar, na forma de enxergar o mundo. É completamente diferente, homens e mulheres. E nós temos que entender, né, a forma como ele está pensando. A mulher precisa ter muita sabedoria. Mulher e homem, né, precisam ter muita sabedoria. Porque um relacionamento a dois, ele não é feito para que o outro, né, como a gente já falou aqui, o outro te faça feliz, né? O relacionamento a dois é um local, né, uma situação em que duas pessoas estão satisfeitas em si e se juntam para agregar, para ter bons momentos juntas, né, para um objetivo em comum. Mas não que uma tenha a obrigação de satisfazer, né? O outro vai me fazer feliz. O outro vai realizar os meus desejos. Não, é você que vai fazer isso acontecer. Inclusive nessa questão do diálogo. É você que vai fazer isso dar certo. Né? Essa comunicação eficaz, você vai fazer isso dar certo. Isso vai funcionar. Não espere pelo outro, né? Faz você. Seja você a resposta que você espera do outro. Não é assim? Exatamente isso, Lu. Sabe o que acontece? Quando as pessoas procuram a terapia de casal, né, os casais nos procuram, eles procuram na expectativa do outro melhorar. Né? O outro tem problemas, o outro que não entende, o outro que precisa de terapia, o outro que precisa melhorar. Só que isso não pode ser, né? Não acontece dessa forma. A gente precisa se autoavaliar, aprender a fazer essa autoavaliação. Né? Eu estou me comunicando de uma forma eficaz que o outro está entendendo quais são as minhas necessidades, o outro está entendendo a importância dessas necessidades para mim. Né? Eu acho que esse é o primeiro passo para uma terapia de casal, é você se autoavaliar e perceber aonde você pode mudar, porque às vezes quando você muda, você gera no outro a mudança que você espera. Você muda e o mundo muda, né? Exato. A família, ela é um sistema, né, Lu? A partir do momento que você casa, você tem seus filhos. Se um não está bem, isso reflete nos outros. Se um não age bem, isso reflete nos outros. E num casal é a mesma coisa. Quando um não se comunica bem, o outro não responde direito. Né? E aí, quando a gente aprende a se comunicar, quando a gente entende que o outro não é uma extensão nossa, ele é um indivíduo que, além de ser em gêneros diferentes, ele também vem de uma família diferente às vezes. É uma história completamente diferente, né? Exatamente. O que na sua família era algo óbvio, normal, era um hábito, na família do outro não é. E ele não vai enxergar dessa forma, né? A menos que você diga.
E levantar os pontos importantes, né? É isso que você falou. Se você não disser o que é importante para você, não espere que ele vá deduzir. Não é assim que Uhum. funciona. Exatamente. E isso eu observo bastante nas mulheres, né? Elas esperam que o parceiro adivinhe quando ela gosta de receber flores, quando ela está precisando de alguma coisa, né? E aí elas não falam, elas se ressentem e o parceiro fica perdido, sem saber o que fazer, né? Sem saber o porquê. E quando pergunta, fala, você não sabe? Não, não sabe. O Não típico sabe de mulher, mesmo. né? Posso ir lá? Pode. Aí ele vai, não podia, né? Como é que ele não sabia É. que não podia? Você Né? vai ficar Olha, eu chateada? tô indo jogar Não, né? bola com os meus amigos, né? Manda mensagem, estou indo jogar bola com os meus amigos. Ela responde, ok. Ah, Pra ele, o ok, tá ok, ele vai. pois é, Quando ele chega em casa, ele percebe que esse ok não era um ok. pois é. Era um Não era pra ok. isso, né? E aí a mulher entende essa dificuldade na comunicação como se o marido não ligasse pra ela. É. Como se ele não gostasse dela, como se ele não reparasse nela. Como se ele não Né? visse óbvio, né? Só que ela não deixou nada óbvio, né? Exato, né? E não é dessa forma. Ele pediu, né? Escreveu lá que ia jogar bola com os amigos e tal, mas quando ela responde o ok e ele vai, ela espera que com o ok ele não vá, Uhum. né? E quando ele vai é porque ele não liga para mim, porque ele nem deu bola porque eu falei. Mas o ok para ele, né? Foi, pode ir, É. Ele leu o tá que estava tudo bem. escrito. E aí, Então é Larine, importante. o que você vê mais, assim, nessas situações que chegam para você, basicamente, então, 99% das situações é a falta de comunicação, a causa dos grandes problemas aí, conjugais. Olha Falta lá, de a Tereza falando, comunicação. sim é não e não é sim. Ai, mulher é complicado, né, Tereza? É mais ou menos isso mesmo. O problema é que eles não sentem assim. Alguém tem que fazer uma apostila e dar um curso para homem. Né? Vamos fazer um curso online. É. Ai. E aí, o que acontece, né, nessa questão da comunicação? Existe a falha e a falta de comunicação. Uhum. Né? Às vezes começa a ter tanta falha na comunicação que eles preferem não se comunicar para não brigar. E aí vira aquele casal, e isso é muito perigoso, que eles são sócios da mesma família, mas eles não são mais casados. Uhum. Não tem mais uma interação de Eles casal só entre moram eles. na mesma casa, né? Exato. Isso é muito perigoso, porque isso acaba com o casamento. Uhum. Né? Os dois fecham a porta, né? Não tem nenhum espaço mais para comunicação, a não ser decidir as coisas do dia a dia, né? Decidir a escola das crianças, decidir as compras, decidir o que vai fazer de almoço. Né? Mas não tem uma interação de casal. E isso é perigoso, porque acaba com o casamento. Um Uhum. fica esperando pelo outro. Um fica esperando o outro romper essa barreira da comunicação. Né? E quando isso não acontece, inevitavelmente, um dos dois ou os dois vão se comunicar com quem está fora. Aí é a hora que Exato. realmente, né, tem uma ruptura grande no casamento. Ó, quem tá falando aqui, peraí, deixa eu ver. A Aline. Muito eu a história de futebol. Em 13 anos, ele agora pergunta: ok, posso ir ou ok, depois você vai ficar brava? É isso. Exatamente, Aline. É bem assim. Que ok é esse, né? Exatamente o que quer dizer esse ok. Exatamente. E aí a Lari estava falando, né? Então o problema acaba sendo que o quê? Quando o casal começa a não se comunicar mais, ele começa a procurar essa comunicação fora de casa. E a experiência das outras pessoas não vai conseguir resolver o seu problema com a sua esposa, com o seu marido. Porque o relacionamento dos outros é outro, é completamente diferente, tem uma outra história. Eu costumo dizer para as minhas amigas, né, quando chega, né, uma situação nossa falando,
olha, meu relacionamento tá assim, porque ele isso, porque ele aquilo. Você não acha um absurdo? Eu falo, olha, não fui eu que me apaixonei por ele. Você se apaixonou por ele. Por que que você se apaixonou por ele? Né? O que que fez com que o seu coração batesse mais forte? Porque eu posso falar o que for aqui, eu não me apaixonei por ele. Para mim é muito fácil julgar, para mim é muito fácil rotular. Eu não nem convivo, não tô no dia a dia, não sei quais os pontos bons, não é verdade? Não tenho como. Quem tá fora não tem como avaliar, a menos que seja, lógico, né? Uma terapeuta que vai te ajudar a entender, a compreender os pontos, de onde estão as falhas. Mas, no geral, as pessoas que vão julgar vão ver por aquela fatia do que você está contando, por aquele recorte. Aquele recorte, ele só mostra um Exatamente. lado muito ruim. E a pessoa vai concordar com você naquele momento, né? Exatamente. E o que acontece? Como você disse no começo da nossa live, né, Lu? Nós somos seres sociáveis. A gente precisa de interação, a gente precisa de comunicação, a gente precisa se sentir compreendido. Quando isso não acontece no casamento, né, a gente começa a se comunicar com quem está fora. E, na minha prática clínica, sabe o que eu observo? Que muitos casos extraconjugais começam com um dos parceiros desabafando sobre o casamento com alguém que está fora. Pois é. Né? Aquela pessoa que está fora vai compreender, vai acolher, vai entender, né, o que não está acontecendo dentro do casamento. Então, você vai encontrar fora o que você não está tendo. Uhum. E mais, né? Aquela pessoa que está fora, que está te acolhendo, que está te entendendo, né? Ela não está lidando com os seus defeitos. Uhum. Então fica muito fácil se relacionar assim. Uhum. Né? Então, daí, para você achar que aquela pessoa talvez seja ideal e não com quem você casou, ou o seu parceiro achar isso, é muito fácil. Muito fácil. Enquanto você está Muito fácil. vivendo, né? Você está passando para a pessoa um recorte ruim do que é o seu relacionamento, você está vivendo um recorte bom fora do relacionamento. Só que nós somos a mesma pessoa, não é? Um outro relacionamento, se você não resolver o que havia falhado no primeiro, você vai carregar para o segundo, para o terceiro, quarto, quinto, para todos os outros Exatamente. relacionamentos. Porque talvez o problema não Exatamente. seja na pessoa, né, no seu marido, na sua esposa. O problema tá naquilo que você precisa corrigir em você. Sim, na sua falha de comunicação. Uhum. Né? Então, o que acontece? Quando você se comunica com alguém de fora que não vivencia os seus problemas, essa comunicação fica muito mais fácil. Né? A pessoa não lida com os seus defeitos, então ela te compreende, ela te aconselha, ela te entende. Parece que são alma gêmea. Né? Parece que você está numa relação errada e, de repente, você conheceu a pessoa certa. Pois é. Né? Mas quando você vai conviver, e aí sim, né, os dois convivendo com os defeitos uns dos outros, os dois convivendo com as dificuldades de um relacionamento, o conto de fadas acaba. Uhum. Né? E às vezes você descobre, ou então o parceiro descobre, que aquela pessoa não significa nada para você. Né? Que ela é muito diferente em outros aspectos, que ela tem, às vezes, costumes que você não gosta, que ela tem uma personalidade que para você não é boa. Ela era uma boa ouvinte. Isso. Aquela pessoa era uma boa ouvinte, né? Aquela pessoa te acolhia. Mas, em termos de relacionamento, isso precisa de muito mais elementos para você ser feliz, para você se entender. Né? E, inevitavelmente, na grande maioria das pessoas, dos casais que me procuram, eles me procuram na tentativa de resgatar esse relacionamento. Eles percebem que está tudo errado, né? Rompem com a pessoa de fora, né? Ou até acontece do parceiro ou da esposa descobrir, né, o que estava acontecendo, e aí eles tentam voltar. Eles percebem que e aí o estrago já foi grande, né, Lari? Aí o estrago já, né? Aí tem muito mais coisas para resolver, né? As consequências, né, dessa falha na comunicação, de tudo que se originou de uma falha de comunicação, gerou consequências terríveis na vida da pessoa, na vida do outro.
E aí corrigir Uhum. isso fica mais difícil. Uma coisa que estava bem mais fácil de corrigir dentro do próprio casamento. Não precisava ter dado essa volta toda, né, Lari? Exatamente isso. Porque, Lu, pensa, né? Uma falha na comunicação, a gente olha como uma coisa banal. Né? Gera umas briguinhas no dia a dia só. Só que essas briguinhas no dia a dia, quando elas vão sendo somadas, elas são um fardo muito pesado. A gente chega em casa e já tem aquele clima ruim. E isso vai pesando, né? E a gente não tem com quem se comunicar, a gente se sente sozinho. E alguém de fora está disposto a se comunicar, está disposto a ouvir. Né? Então, uma coisa boba gera uma consequência grave. E às vezes aquilo que você não tá fazendo com a sua esposa, com seu marido, quer sair para conversar, você tá fazendo com outra pessoa. Quando você deveria estar fazendo com a sua esposa, resolveria. Né? Você tá fazendo fora do seu relacionamento. Bastava trazer isso para dentro do seu relacionamento. Um momento de lazer, um momento de descontração, um momento para rir junto. Tudo isso precisa ser alimentado dentro do relacionamento. A gente não pode esperar só que o outro entenda, o outro veja, o outro isso, o outro aquilo, e a coisa vai ficando pesada, e ninguém mais se comunica. E aí você sai e tem momentos de lazer fora, né? Com outras pessoas, com os amigos, né? E isso acaba gerando aí consequências piores ainda para dentro do seu relacionamento. Exatamente, Lu. Uma coisa que eu observo bastante nessa questão da minha pessoal prática dando clínica... oi, deixa eu dar um oizinho aqui. Oi, Fê! Oi! Uma questão que eu observo bastante na minha prática clínica é, por exemplo, o casal chega já em vias de se separar, estão extremamente desgastados. E o que acontece? A mulher já não se arruma mais com o marido, já não tem, né, mais aquele frio na barriga de querer agradar. E o marido, a mesma coisa, também não se arruma mais para a mulher. Chega em casa, quer ver futebol e não liga mais, não sai mais, não manda mais flores. Aquele casal, ele não se seduz mais. Eles acham que aquilo lá não é mais necessário. E o relacionamento vai desgastando. Lu, o que acontece com isso? Chega num ponto que eles não aguentam mais, né? Por questões, às vezes, financeiras ou por questões dos filhos, né? Eles resolvem tentar mais uma vez, mas eles não sabem como começar. Então, né, eles chegam, olha, não dá mais, né? Eu acho que a gente vai se separar mesmo, tal. A minha primeira pergunta é, tá, você vai se separar. Você vai ficar sozinho ou sozinha? Não, não vou. Né? Porque geralmente são casais até jovens, né? Na faixa dos 30, 40 anos, que inevitavelmente vão conhecer outras pessoas. Né? Tá, e quando você conhecer, né? Você vai ter uma namorada nova. Você vai chegar na casa dela, tomar um banho, sentar no sofá, ver futebol e tomar cerveja? O que você pensa em fazer nesse relacionamento, né? No primeiro mês aí de namoro, como que vai ser? Né? Eu pergunto para a mulher a mesma coisa, como que vai ser seu primeiro mês de namoro? Né? Você vai pedir um jantar romântico para o seu namorado ou você vai simplesmente deitar na cama e ver novela? Não, já vai a gente falando vai ter pro cara, ó, vai fazendo alguma coisa aí, se mexe, se coça, vai lavando a louça. Né? Vai colocar ele para fazer os serviços domésticos juntos, vamos limpar, hoje é dia de limpar a casa, se chegou no sábado é dia da minha faxina, vamos limpar a casa. Isso não acontece, vocês vão ter que se seduzir. Por que não vocês fazerem isso um para o outro agora? É questão de investir no relacionamento, porque vocês acham que vale a pena investir em novos relacionamentos, mas não vale a pena investir num casal que já se conhece, que já tem um monte de afinidade, que já tem uma família, já tem uma história. Às vezes as famílias gostam. Juntos, né? Anos juntos, é uma história de vida juntos. É algo que vocês construíram e vai deixar tudo isso para trás para começar de novo. Por quê? Né? Para enfrentar os desafios todos de novo e de repente, né, não corrigir os erros, praticar os mesmos erros. Corrige nesse, gente, mais fácil. Muito melhor. O relacionamento ele não é feito para ter fim, ninguém casa para terminar. Não é verdade? Ninguém casa pensando, porque eu vou casar por um tempo e depois eu termino. Não! E o casamento, ele é a união de duas pessoas. E é para ser essa união, né? É para virar uma só carne, para virar uma só pessoa mesmo. A intenção é essa. São duas partes diferentes que se juntam para criar algo maior, algo mais bonito, né? Algo mais incrível. Não é para dividir, é para
para somar. Exatamente. Exatamente, Lu. A metáfora que eu uso é o casamento é como a gente comprar a nossa casa do sonho, né? Aquela casa tá lá linda, maravilhosa, a gente aproveita, a gente é feliz nela. Mas com o passar do tempo, alguns problemas vão aparecendo, né? A gente vai ter que pintar as paredes, a gente vai ter que arrumar uma infiltração. Se a gente não vai fazendo isso no dia a dia, vai chegar um momento que os problemas vão se acumular. E a sua casa, que era linda e maravilhosa, ela vai virar uma casa velha e cheia de defeitos. Por culpa da própria casa? Não, né, gente? Não. Exatamente. Aí, né, você escolhe ou se mudar ou reformar a casa. Né? Se mudar, às vezes parece ser uma solução boa num primeiro momento, porque você vai começar do zero numa casa nova, sem nenhum problema. Mas você não sabe direito se você vai gostar daquela casa. Né? A casa que você tá, ela tá cheia de problemas, mas você já conhece o bairro, você tá num lugar que você gosta, a casa é do jeitinho que você gosta, então vamos arrumar. Né? E o relacionamento é a mesma coisa. O que a gente não pode, Lu, é esperar os problemas se acumularem. Tá sentindo algum problema? Tá percebendo que alguma coisa não tá legal? Vamos resolver nesse primeiro problema. Não vamos deixar a coisa se acumular e o casal se afastar. Não deixa o fardo ficar pesado demais, né? Exatamente. E comunicar, porque para mim esse ponto não tá legal, não tá bacana. E de repente o outro fala né, levanta uma situação a respeito daquilo que te faz entender que realmente não é tão ruim. Não, né? Não, realmente ele tem razão. Essa é a melhor solução para essa situação. Mas conversando, né? Não tem como. A gente não tem como ter a visão do todo, de tudo. Cada um vê as coisas de uma forma diferente. E a gente tem que entender a forma como o outro está vendo também. Exatamente, Lu. E o que acontece? Às vezes eu percebo que os casais, eles viram rivais dentro do casamento. Cada um joga num time. E eles competem. Pois é. Né? A questão é, ninguém é feliz só porque tem razão. Né? Os dois precisam estar felizes, os dois precisam se sentir com razão. É uma então, pergunta que a gente tem que se fazer, né? O que você busca com isso? Ser feliz ou ter razão? São duas coisas completamente diferentes. Né? Se a sua satisfação vai estar em ter razão, então busca a sua razão. Mas não necessariamente você vai conseguir resolver e ser feliz no seu relacionamento. Isso é uma outra coisa. Quando eu imponho a minha opinião, e a minha opinião prevalece, eu fico feliz. Mas o outro não fica. E aí ninguém ganha. Um casal só ganha quando os dois estão felizes. Né? Isso que todo mundo precisa entender. Então, quando meu marido estiver falando alguma coisa para mim, ou minha esposa estiver falando alguma coisa para mim, eu vou ouvir para tentar compreender e entender como que eu posso melhorar aquela situação. Não para julgar. Não para ter razão, não para rebater. Isso a gente precisa se controlar, porque às vezes a gente quer tanto ter razão que a gente rebate, que a gente ouve o outro para dar aquela resposta que o outro fica sem ação. E a gente provar que a gente está certo. Só que nisso ninguém ganha. Aí ganha o troféu da pessoa com mais razão. E ninguém é feliz. E aí ninguém ganha no relacionamento, né? Os dois vencem quando os dois estão felizes. Se a sabedoria está nisso, né? Você entender qual é o ponto onde aquilo vai gerar harmonia, qual é o ponto onde o time vai crescer. Né? Imagina um técnico de futebol, um técnico de vôlei que seja, que está sempre agindo contra os jogadores. O time não vai para frente, não é? Não vai. Um jogador brigando no meio do campo. Não vai. Não tem como esse time ganhar. A gente precisa também ajudar o outro a acertar. Às vezes, alguém está com uma dificuldade de acertar no relacionamento, alguém está com dificuldade de te entender, e você percebe a dificuldade no outro, não aponta, porque às vezes a gente aponta, né? Olha aí o que está fazendo, tá vendo? Você falou na terapia que você não ia fazer isso, não sei o quê. Então, olha, né, lembra que a gente conversou que isso não ia mais acontecer? Eu acho que isso levou você a errar. Né? Ajuda o outro a acertar.
né? Se você for observar um time de futebol, se um jogador dá um passe errado, o outro se desdobra para alcançar aquela bola. Exato. Ele não vai falar, ah, não, você deu o passe errado, você se vira. Eu não vou atrás da Agora bola. você arca com as consequências disso. Não. Não. O time quer ganhar, né? Eles se ajudam, né? Quando um erra, o outro tenta suprir aquele erro. E no casamento a gente tem que fazer igual, a gente não pode apontar os erros uns dos outros. A gente não pode julgar a pessoa. Né? A gente precisa ouvir, entender e ajudar a pessoa a entender onde ela está errando, onde ela pode melhorar. A gente também tem que se autoavaliar, nós não somos perfeitos. Aonde a gente pode melhorar para ajudar aquela pessoa também. Porque aí os dois ficam felizes, os dois ganham, os dois se sentem compreendidos. E ninguém precisa buscar isso fora. E não esperar do outro, né, Lari? É o que você tá falando. Não esperar do outro, gente. Não ficar assim, só pensando agora que a gente voltou da terapia, né? Eu quero ver o comportamento dele, não quero ver o seu. Eu quero ver o do outro. Não espera os momentos para olha o que a gente conversou. Não, o que você vai fazer diante das circunstâncias? Deixa o outro avaliar, porque pode ser que o outro vai errar ainda. E ele vai ter que fazer essa avaliação. Permita que ele faça sozinho. Né? Não fica falando, porque você leva a pessoa a reagir. Quando a pessoa reage contra aquilo que você está falando, ela já mascarou. Ela já deu uma desculpa para aquilo que ela está fazendo. Ela já jogou um pano. Então, assim, não fala, permita, a pessoa vai ver, sabe? Deixa descoberto. Não joga suas palavras por cima. Deixa descoberto para a pessoa conseguir enxergar, conseguir avaliar. Né? De repente, a melhor opção é essa, ela mesma reformular isso. Como é que eu preciso mudar de atitude? Quando você falou, a pessoa vai ter que reagir a você, pronto, acabou. Criou um muro ali, não é, Lari? Exatamente, é perfeito, porque é essa orientação que eu dou, né? Cada um sai da terapia com a sua liçãozinha de casa. E um não é fiscal do outro. A gente vai trabalhar as dificuldades na terapia. Né? Então, a mulher sai com a liçãozinha de casa dela para ela fazer, o marido sai com a liçãozinha de casa para ele fazer. E aí, qualquer dificuldade que eles tenham, a gente conversa na próxima sessão de terapia. Porque o que acontece? Se isso não for feito, as tarefas que a gente propõe na terapia acabam sendo motivo de briga também. Porque um fica fiscalizando o outro, um fica dando palpite na tarefa do outro, um fica falando como o outro deve fazer, e não. E a intenção é justamente essa. É fazer com que eles enxerguem que eles são dois indivíduos, e se cada um fizer o seu papel, se cada um se concentrar nas coisas que precisa fazer, que precisa melhorar, eles vão conseguir ajudar um ao outro, sem interferir no outro, sem interferir na personalidade do outro. Permitir que o outro tenha o seu processo, né, Lari? Porque o processo do outro não vai ser igual ao seu. Né? As reformulações que ele precisa fazer, não é você que vai fazer por ele falando. Ó, Solange está aqui com uma questão. Quando a pessoa só te julga, ela se acha perfeito? Não necessariamente, Solange. Muitas vezes ela está encobrindo o que ela não quer enxergar nela. Ela não quer enxergar nada nela. Então é muito mais fácil ela jogar para o outro que mude, o outro que faça. Não quero mexer nada aqui, ó, porque dói. Não é fácil mexer. Não é fácil mexer em emoções, em sentimentos da nossa história, no que a gente carrega. A gente age de acordo com as coisas que a gente já viveu. Né? Muitas ações, elas são automáticas. E aí é muito difícil mexer nisso. É muito mais fácil eu querer que o outro mude. Então, não necessariamente a pessoa se acha perfeita, ela só não está querendo mexer em determinadas coisas. Né? E a gente tem que permitir, né? Muitas vezes. Permitir que a pessoa enxergue onde está errando. Sabe uma coisa que eu falo muito para os meus filhos? Eu tenho 2, um menino de 13 e uma menina de 10. E discutem, às vezes discutem. Relacionamentos, eles são construídos também, assim. E eu falo para eles, olha, vão falar, mas foi ele, mas foi ela, não sei o que lá que começou. Eu falo, olha, quando um começou, permita que a pessoa que agiu daquela forma, permita que eu corrija ela. Porque quando você vem e você começa a discutir porque ela agiu mal, você puxou a bronca para você. Né? Você já perdeu a razão, você já está falando o que não deveria falar, você já extrapolou no que você tinha, né, no seu âmbito aí de atuação, aí a bronca vai para os dois. Aí pronto, nem um tá certo, nem o outro tá certo. Aí os dois já são vítimas da situação. Então permita que a pessoa que errou se exponha, né? Para que a gente possa corrigir.
Não vai errar junto. Não queira, o outro errou, vou errar também, vou errar junto. Não, vamos puxar para cima, não para baixo, né? Ó, a Solange falando, meu marido nunca pede desculpas. Comenta aí, Lari. Então, essa questão é muito delicada, né? Porque quando a gente pede desculpa, a gente está assumindo que a gente cometeu um erro, que a gente magoou o outro e se arrepende do que fez. Né? Quando tem um no casal que nunca pede desculpas, que nunca faz uma autocrítica, uma autoavaliação, esse casal começa a ter uma comunicação quase que inexistente, porque tudo que o outro fizer vai ser invalidado. Ele invalida tudo que o outro faz. Tudo que o outro faz está errado, tudo que o outro faz não é bom. E aí o que acontece? Vira uma relação de poder. Né? A pessoa se coloca como uma pessoa que faz tudo certo sempre e a outra faz tudo errado sempre. Né? Não tem um equilíbrio. E o que acontece? Não tem uma relação de casal, porque a relação de casal ela é equilibrada. Né? Não tem por que um estar acima do outro. Né? Os dois estão querendo ser felizes, os dois estão querendo aprender juntos, os dois estão querendo compartilhar a vida. Né? Então, tem que ter uma relação equilibrada. Os dois têm as dificuldades, os dois têm as qualidades. Né? Quando um fica com o fardo só de fazer tudo errado, de nunca ouvir um pedido de desculpas da parte do outro, então fica muito difícil. Isso vai gerando uma mágoa muito grande. E a gente acaba não se comunicando com aquela pessoa para não se magoar ainda mais. Ó, a Solange falando, e é assim que me sinto, pois até quando algo quebrar, a culpa é minha, tipo um pai. Solange, eu vou falar algo que veio agora no meu coração. Eu sempre tive uma rigidez muito grande comigo. Então, eu sempre fui muito rígida. Mas chegou um determinado momento que eu vi que eu não conseguia mais segurar aquela onda. Então, assim, eu também eu achava ruim, né, do meu marido, mas eu também era muito crítica e eu queria fazer tudo perfeito. E chegou um momento que eu falei, gente, eu não faço, né? Eu preciso encontrar a minha real identidade, saber quem eu sou e saber que eu já sou aprovada, eu já sou amada, né? Eu fui criada por Deus, perfeita, da forma como ele desejou, e eu já sou aprovada. Eu não preciso ficar provando nada para ninguém. Então, assim, quebrou, puxa, quebrou, não sou perfeita. Não, nesse ponto, né? Sou perfeita para Deus, mas quebrou, pronto, acabou. Sabe, não ficar com essa, não carregar essa culpa, Solange. Ai, eu devia ter feito, não se justificar, porque quando você se justifica muito, você tá dizendo para a pessoa, não, realmente eu deveria ter, eu não poderia ter. Olha, realmente quebrou. Né? Olha, realmente não dei conta de fazer 500 mil coisas no dia, não dei. Essa sou eu. São as minhas limitações. Eu tenho limitações. Eu não faço tudo perfeito. Não, porque eu tô no meu processo de evolução. Eu tô crescendo a cada dia. Eu tô evoluindo, eu tô aprendendo, né? O que Deus tem para mim, qual é o caminho que Ele tem, onde Ele quer me guiar. É um processo meu com ele. Não necessariamente eu vou fazer tudo para te agradar, né? O que a gente fala, o relacionamento não é dois contra um outro. Mas também não é você se anular para fazer a vontade do outro, não. Né? Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Quais são o que eu consigo fazer? Quais são as minhas limitações? O que eu faço muito bem também? Então, você se aceitar, entendeu? Você encontrar a sua força dentro de você. Essa é uma boa estratégia que eu te digo. Olha, se mostrar também para o outro. Olha, realmente, eu quebrei. Ponto. É assim, entendeu? A Solange, no meu caso, sou totalmente dependente dele. Isso me frustra. Solange, será que isso não é um ponto que você não aceita, né? Que é algo que você se sente assim, sou totalmente dependente? Algo que você precisa olhar para si e ver aonde é que isso está te machucando, né? Você não é totalmente dependente de ninguém. É o que a gente está falando aqui. O casamento são duas pessoas que se juntam para agregar. Com certeza você agrega muito nesse relacionamento, muito. Você traz muito para esse relacionamento, seu marido também traz muito. Porque é uma junção de duas forças. E você encontrar onde é que estão os seus valores, onde é que estão seus bons pontos, seus pontos fortes nisso.
É o que eu acho também, Lu. O que acontece às vezes num casamento é alguém se sente dependente do outro, né? E a gente se sente dependente do outro porque às vezes a gente está numa falha de comunicação tão grande que a gente acaba assumindo esse papel. Uhum. Então a gente tem que pensar e falar assim, poxa, uma pessoa que não é dependente, como que ela agiria no meu lugar? Uhum. Né? Olha, ela agiria se impondo. Isso quebrou, acontece e tá ok. Né? A pessoa, às vezes, pode tentar colocar a culpa na outra. Mas a culpa, Lu, é uma coisa que eu sempre me falo, é um presente. Né? Se eu for te entregar um presente e você não aceitar, com quem fica esse presente? Uhum. Né? A pessoa te colocou a culpa, não aceita. Né? Ah, porque a culpa é sua. Não, quebrou porque quebrou. Quebrou. Acontece, quebrou. Uhum. Olha, porque que nem a Tulane falou agora, ele fala que eu sou ingrata e tal. Né? Ele falar que você é ingrata é uma coisa. Você se sentir ingrata é outra. Você se sentir dependente, você assumir esse papel, né? O que a Lari tá falando. A pessoa te deu algo, te deu um papel. Você vai assumir esse papel? Não. É você encontrar a sua identidade. A Clauzinha falando. Clau, bom dia! Bom dia, Cláudia. É você encontrar a sua identidade dentro desse relacionamento, Solange, entendeu? Você perguntar quem eu sou, procurar a sua força interior, a sua identidade. Falou, primeiro lugar, né? Eu sou, né, uma filha amada de Deus, sou perfeita, criação perfeita. E quem eu sou nesse relacionamento? Não sou dependente. Dependente não. O casamento casamento não é uma relação de dependência, né? É uma relação de amor mesmo, relação de amizade, uma relação de companheirismo, onde duas pessoas agregam o que elas têm de melhor para construir algo ainda maior. É isso. Mesmo, Lu, quando acontece a relação de dependência financeira, às vezes só um no casal trabalha, né? O outro cuida da casa, cuida dos filhos, faz outras atividades. Então, o que acontece? Aquele que trabalha, que traz a renda, ele traz a renda para dois. Né? Então, aquela renda não é só dele. Alguém está dentro de casa fazendo as coisas que ele não está fazendo enquanto né, ele está trabalhando fora. Então, também não pode existir essa relação de dependência. Apesar de ainda existir muito, a mulher ou o homem que ficar em casa, né, dependendo de uma renda que vem de fora, não tem que se sentir dependente. Uhum. Tem que se sentir compartilhando aquela renda. E Exatamente. É isso que tem que acontecer. Né? É difícil estruturar tudo isso. Eu entendo o ponto da Solange. É bem difícil estruturar tudo isso. Uhum. Porque é algo também bastante novo, assim, da gente pensar nos relacionamentos onde o homem trabalha fora, por exemplo, que é o mais comum ainda, e não pensar numa relação de machismo. Existe a relação de machismo, né, que o homem trabalha fora e se sente com o poder financeiro de decidir, e existe relações que estão mudando, que às vezes o homem trabalha fora, mas ele traz a renda e os dois decidem juntos o que fazer com ela. Exatamente. Solange, eu acho que você precisa encontrar, né, nesse relacionamento, e sim, conversar com seu marido, né? Procurar uma terapia de casal, procurar a Lari, né? Ver com, né, se vocês conseguem alguma coisa, alguma instrução nesse sentido, porque aí, para entrar mais adentro, aí teria que realmente procurar um apoio profissional. Mas não se sinta dependente, não se sinta né, anulada nesse relacionamento. Como a gente está enfatizando aqui, o relacionamento ele é bom, é uma delícia ter companhia, é uma delícia compartilhar a vida junto. Nós somos seres relacionais e a gente só precisa encontrar as melhores estratégias para isso dar certo, né? Para isso ser prazeroso para todo mundo. E assumir as nossas responsabilidades no processo. Né? Nós temos responsabilidades no processo, nós fazemos, né, a coisa dar certo. Entender onde é que a gente tem que agir, quais as melhores estratégias com sabedoria, para levar o time, né, como a gente está falando, o time ganhar. Exatamente. É um time, né? O relacionamento é algo que é feito para ser construído, é um processo e é crescente, é algo gostoso, prazeroso. É para compartilhar a vida junto com alguém. Nós somos seres relacionais. Deus nos fez assim. Nós somos feitos para nos relacionar.
ser humano não é feliz sozinho. Exatamente, Lu. E aí, pensar nessas questões todas que a gente abordou, né? De pensar se você está se comunicando direito, pensar se você está num processo pessoal bom, porque muitas vezes, sabe o que acontece, Lu? As pessoas me procuram para terapia de casal, mas o que é necessário antes é uma terapia individual para um dos dois ou até mesmo para os dois. Sim. Né? Eles têm coisas pessoais ali se acumulando e tumultuando a vida em casal. Uhum. Então, sempre que eu marco uma sessão de casal, uma primeira sessão de casal, ou até marco uma primeira sessão gratuita, para os dois me contarem o que está acontecendo e eu entender qual conduta eu vou tomar. Uhum. Entender de onde vêm os problemas. São demandas pessoais que primeiro precisam ser resolvidas para depois trabalhar o casal. Então, vamos trabalhar individualmente. Né? E aí eu acho importante cada um pensar em si, aonde pode mudar, aonde deve mudar, né? Como pode fazer para sair dessa situação. Porque às vezes a gente está numa situação de sofrimento intenso que a gente não vê saída, a gente espera a saída na mudança do outro. Uhum. E a gente não muda, o outro não muda, e a relação, lógico que não muda. Exatamente. Nos fortalecer primeiro, né? Exato, exato. E às vezes são frustrações ou uma depressão que você está trazendo para o seu casamento também. E esperando que o outro dê conta disso. Não dá, o outro não vai resolver isso. Né? São coisas que você precisa resolver, precisa tratar para que o seu casamento dê certo, né? Para que o seu relacionamento avance, né? Exatamente isso. Né? Por isso que é super importante a questão da autoavaliação. A autoavaliação, ela é primordial. Olha, eu vou te dizer, Lu, praticamente todos os dias do nosso casamento, da nossa vida. Né? A gente tem que se avaliar. Ontem, como é que foi meu dia? Ah, meu dia foi bom. Né? Meu marido chegou com uma cara meio fechada e eu também não quis falar muito com ele, porque vai que é comigo. Não é vai que é comigo. Eu vou perguntar o que aconteceu. Uhum. Eu vou querer saber, se for comigo, ele vai falar, e aí nós vamos conversar e ver o que vai melhorar. Né? Se foi no trabalho, eu vou apoiar, eu vou acolher o meu marido. Né? E o marido a mesma coisa com a esposa. Às vezes ele chega do trabalho, a esposa já está lá, né, que chegou antes, já fez jantar, já colocou os filhos para dormir, e ela já está exausta. Então ela não está muito afim de conversar, e ele pensa, nossa, ela fez essa cara porque eu cheguei. Uhum. Né? O problema é comigo, eu não vou nem falar com ela. Eu vou subir direto pro meu quarto, tomar um banho e dormir. O ser humano tem uma tendência a achar que só existe ele no mundo, né? Exatamente. E a mulher pensa assim, ele nem liga pra mim, ele nem veio conversar comigo. Ele chegou em casa, subiu, tomou o banho dele e deitou como se ele não tivesse mais nenhum tipo de obrigação. Ó, uma pergunta aqui da Glau. Ó, Lari, as pessoas mudam ou a gente aprende a enxergar as coisas por outro ângulo? Glau, as duas coisas. As pessoas sim mudam e a gente também aprende a enxergar o que não é possível mudar em alguns momentos por outro ângulo. Uhum. Né? Então, o que acontece? Aquela pessoa, ela tem uma personalidade. Essa personalidade dita como aquela pessoa vai agir no mundo. A personalidade é formada como uma parte genética, uma parte pela interação do ambiente que ela viveu, que ela cresceu. E a personalidade é algo que não muda, mas as nossas ações podem mudar. Uhum. Se eu tenho uma personalidade mais ativa, eu sempre vou ser ativa. Mas, se essa minha questão de ser ativa começa a entrar numa questão de ansiedade muito grande, e de eu tumultuar o ambiente da minha casa, por exemplo, então eu tenho que controlar isso. Né? Eu vou controlar esse meu grau de ser ativa, vou ser menos, não vou deixar de ser, mas eu vou ser menos, para não atrapalhar as pessoas que convivem comigo. Então, são coisas muito sutis que a gente tem que fazer. A gente precisa perceber olha, uma das maiores ciladas é essa, não vai mudar. Vai mudar, gente, porque é o que a gente falou desde o começo da live. Se você muda, tudo muda ao seu redor. Muda sim, o ser humano muda, ações mudam. É o que a Lari tá falando, não muda a personalidade, mas personalidade não é caráter.
Caráter é outra coisa. O caráter a gente forja, o caráter a gente molda, valores a gente muda, princípios a gente agrega. Então, isso muda sim. Então, a falar, a pessoa nasceu assim, vai morrer assim, não existe. Ninguém é Gabriela aqui, gente. O Gabriela, eu nasci assim, não existe isso, ok? A gente muda assim, a gente evolui, ser humano é feito para evoluir. Né? Nós somos uma crescente diária, uma crescente a cada minuto, nós estamos em total evolução sempre. Muda sim. O que não muda é o que a Lari está explicando, a personalidade. Isso é um ponto bom. A gente tem que usar a personalidade a nosso favor e não contra a gente. Porque, na verdade, quando a gente se apaixona por isso, né? Pela personalidade da pessoa, pelo que ela é. Então, o que acontece? A pessoa, para mudar, primeira coisa, você precisa sinalizar o que não está bom, para ela entender que o que está acontecendo não está legal. A partir daí, ela vai precisar entender o que as ações dela contribuem no ambiente para que não esteja bom. Então, o que acontece, Lu? A gente pensa que relacionamento é pura emoção, né? Que é só sentimento, e não é. Relacionamento também é muito raciocínio e estratégia. A gente precisa raciocinar. Ganha assim, né? Ganha no relacionamento quem é sábio, quem tem inteligência. Exatamente. Então, se a gente entende que a nossa ação está dificultando a nossa felicidade ali no relacionamento e a gente quer manter esse relacionamento, a gente entende que a gente tem que mudar. E aí a gente muda, porque a gente quer manter aquilo. Né? É a mesma coisa numa relação profissional. Né? Se o seu superior falar, olha, Luciana, essa sua conduta não tá boa, né, Luciane? Você precisa mudar, você precisa melhorar seu comportamento, não tá bom desse jeito. Das duas, uma, ou você melhora e mantém o seu emprego, ou você fala, olha, não quero essa mudança, não concordo com isso, eu vou procurar outro lugar. São escolhas. Casamento é a mesma coisa. Né? Mas é possível mudar. Sim. A gente só precisa entender vou desistir do relacionamento porque a pessoa não muda. Muda sim. Só que quem precisa mudar antes é a gente. É o que a Cláudia tá falando. Eu sou completamente diferente da pessoa que eu era quando casei. Temos que nos adaptar, conversar, ceder, evoluir, né, Cláudia? Que bom que é assim, que delícia que é assim. Que bom que a gente pode ver que a gente se transformou. E tá se transformando a cada dia em algo cada vez melhor. Exatamente, porque a gente se transforma, a gente amadurece. Né? Ninguém que casa aos 25 anos é a mesma pessoa aos 35. Exatamente. Né? Os hábitos mudam, a vida muda, as responsabilidades mudam, vem os filhos, né? E realmente tudo muda e a gente vai se adaptando. A gente precisa se adaptar, a gente precisa procurar no outro os motivos pelos quais a gente se interessou, se apaixonou. Né? Se eles estão ali, é possível salvar esse casamento. Exatamente. E investir nisso, né? Nessa história que você já investiu tantos anos, tanto tempo, tantas emoções, tantas expectativas. É aí que você vai vencer, né? Ó, a Cláudia, exato. Ali aprendemos a compartilhar. Meninas, deixa eu falar. Olha, estamos, acho que com 1 minutinho só para terminar a live, infelizmente, porque a conversa tá uma delícia. Tá muito bom. Aprendi muito, cresço muito sempre. Vamos ver esse comentário aqui, quem fez. Espera aí, ó. A Fran, ai Fran, tá sempre muito querida, sempre acompanhando a gente. É isso mesmo que a Cláudia falou. Faz parte da evolução e maturidade. Nos adaptamos, aprender a ceder, a se impor, a compartilhar tudo, inclusive os sentimentos. É isso mesmo. Meninas, que delícia, viu? Esse papo aqui com a Lari. Acho que a gente já pode... eu também quero mais. O pessoal falando. Muito gostoso. Meninas, olha, desejo aí que essas ferramentas que foram disponibilizadas hoje, que vocês façam bom uso, compreendam. Procurem a Lari. Lari, deixa seu Insta para as meninas. Larissa Ribeiro Toledo. Larissa Ribeiro Toledo. Então procura ela no direct, adiciona ela no seu Insta e ela pode dar aí todas as informações, estratégias para que vocês possam vencer, né, a cada desafio. Cada desafio que for proposto aí no relacionamento de vocês, que vocês sejam vitoriosos, vencedores, que tenham um relacionamento maravilhoso, que possam curtir, né? Tirar todas as susguinhas aí e curtir ao máximo, que é bom demais se relacionar. Casamento é bom demais, é muito gostoso. Olha, Cláudia, vamos virar globais com essas lives. Vamos, Cláudia, muito bem. A Mari, gratidão, obrigada, viu, meninas, por nos acompanhar. Essa live vai ficar gravada. Depois peguem lá o link na página e compartilhem com os amigos de vocês, com as amigas.
E vamos aí, na semana que vem a gente tem mais uma, né, Lari? Temos. Tá E aí, sendo se uma as meninas delícia. quiserem sugerir alguma coisa que ficou faltando, que eu não falei, a gente pode fazer até uma continuação dessa. Porque Isso, relacionamento é um tema bem abrangente, né, Lu? exatamente. Então, meninas, olha, obrigada. Vai cair, tem 10 segundos. Que pena. Lari, muito obrigada, viu? Uma delícia sempre, Obrigada, sempre. Lu. E na próxima sexta a gente tá junto.